Olá, eu quero agradecer as perguntas que vieram e hoje temos um Nogueira Responde, mais um Nogueira Responde, que são vídeos que a gente seleciona algumas perguntas, a produção aqui seleciona e eu procuro comentá-las rapidamente para poder atender o que as pessoas que assistem aqui estão pedindo, algumas coisas que aparecem. Então, mais uma vez, agradecer vocês pelas perguntas que vocês mandaram aqui nos comentários dos vídeos. Mas antes de prosseguir, eu quero deixar aqui uma mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like e de compartilhar. Dito isso, eu começo aqui com algumas questões que apareceram. Primeira, Theo Amaro, 8365. Os homens não amam as mulheres, né? Só as mulheres amam, só as mulheres são exemplos de amor. O que acontece? Eu trouxe uma reflexão com Bell Hooks, que ela fala no Tudo sobre o Amor, para problematizar justamente os impactos do patriarcado. Os impactos do patriarcado nos homens, na socialização masculina, eles frequentemente fazem com que os homens tenham menos disponibilidade amorosa. Isso é mais frequente. Então, a gente está falando de um fenômeno social. Socialmente, os meninos brincam menos de bonecas, os meninos ganham menos brinquedos afetivos. Então, a socialização de um menino ela é diferente de uma menina. Nasce uma menina. É muito frequente em algumas sociedades e culturas, no Brasil, por exemplo, é mais frequente que as famílias coloquem um par de brincos nas meninas, que é um adorno, do que num menino que nasce, num bebê. Que a menina tem o cabelo, não se corte o cabelo da garota e se corte o cabelo do menino. Um corte curto. Cabelos curtos têm relação com os cortes de guerra. Os homens preparados para ir à guerra tinham cabelos cortados em algumas culturas, onde os homens que não iam para a guerra tinham cabelos compridos, não tinham seus cabelos cortados. Então, isso faz com que tenha uma disponibilidade, uma socialização feminina mais disponível para a experiência amorosa. Não que os homens não amem, todas as pessoas estão disponíveis para amar, mas o tempo histórico e a cultura, ela estabelece dispositivos e maneiras de expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Obrigado, Theo. Estou por aqui. Carla da Fonte, 8981. Carla da Fonte pergunta sobre... A pergunta dela é a respeito da diversidade sexual. Então, ela falando sobre diversidade sexual. A população LGBTIQIA+, população que não se organiza em torno do sistema cis heteronormativo, sempre existiu, sempre resistiu e continua resistindo. As relações amorosas não podem ser configuradas só num formato cis heteronormativo. A diversidade sexual, a diversidade da experiência, de orientações sexuais faz parte da condição humana. Então é muito importante respeitar e a gente garantir os direitos de todas as pessoas, o direito ao amor, um direito que deve ser garantido para todas as pessoas. Então, Carla, obrigado pela formulação, procurando aqui tratar a sua questão, tem alguns estudos sobre o tema. Eu vou deixar também aqui uns links de uns textos sobre o assunto, para você e para todo mundo que tiver interesse, tá? Então, já falei com a produção, vou deixar um texto aqui sobre o tema. Além disso, tem Marcos RP100, falando sobre objeto e objetificação. Marcos, sim, objetificação e objeto são diferentes. Tem um vasto debate na teoria psicanalítica, teoria sobre a pulsão, em relação ao objeto, ao alvo do nosso desejo, como a gente organiza nossa energia libidinal. E pensando do ponto de vista de uma perspectiva social, a partir de uma leitura mais sociológica e também articulando com psicologia, aqui a gente pode falar justamente sim, que a objetificação é um mecanismo que dificulta a experiência amorosa, porque a objetificação transforma o outro no objeto. A objetificação tem relação com uma coisa, enquanto a relação com o objeto é uma relação que está dita pelo desejo. Apesar do termo ser polissêmico, mesmo na teoria psicanalítica, a gente encontrar inúmeros momentos que o Freud vai trabalhar com
com essa categoria, o que, em linhas gerais, a diferença está dada. Concordo com você, né? Você faz uma formulação aqui que é essa, que falar em objeto do desejo não é falar em objetificação, no sentido de transformar alguém numa coisa, mas é falar para onde se direciona o nosso desejo. Além dessa questão, tem outra questão que aparece aqui, uma questão que apareceu com mais de uma pessoa, então eu não vou aqui, que várias pessoas comentaram também e perguntaram, em relação ao erótico. Mais uma pessoa comentou sobre o erótico, né, o caráter do erótico, que eu trouxe num dos vídeos. E temos também a Adriana Moreta. Adriana Moreta, Eduardo Classic 3857, que as questões se aproximam em relação à coreografia sexual, que não existe em todas as culturas, uma perspectiva, um encaminhamento, né, uma pré-fabricação do nosso desejo. Adriana Moreta e Eduardo Classic 3857, falando como que seria se isso não existisse, como seria um mundo, uma sociedade, uma cultura que não tivesse esse apelo pornográfico. A gente pode fazer conjecturas, né? As condicionais hipotéticas são sempre, de alguma forma, um exercício de buscar uma certa bola de cristal. Se a gente pode ou não saber como as coisas seriam. A gente pode, de alguma maneira, conjecturar probabilidades e procurar aproximações. Em algumas sociedades, em algumas culturas que, por exemplo, não são organizadas em torno de uma obsessão pelo corpo, no sentido de uma objetificação socialmente construída e aceita, de que o corpo precisa, para ser validado, ter uma certa forma, a maneira de lidar com a sexualidade vai ser diferente. Elas são diferentes. Então, são maneiras diversas de lidar com a sexualidade. E em relação a eu pensando nessas duas questões, tá, Adriana, Eduardo, que vocês trouxeram, como que eu percebo, como a gente pode problematizar isso? É lidando com uma relação com o nosso próprio desejo, com o nosso próprio corpo. É buscando uma certa alforria desses modos de subjetivação, ou identificando que esses modos de subjetivação, o quanto eles podem ser pesados e produzir, e que tipo de danos que eles produzem na nossa maneira de subjetivação no mundo, na nossa forma de desejar, nossa forma de sentir, nas maneiras de expressar o que nós sentimos. Então é muito importante, eu diria, que a gente procure um design próprio, que a gente procure maneira de se sentir confortável. Então, eu acho que por essas questões que vocês trouxeram, como é que eu vejo que a gente pode tematizá-las? Como eu lido com o meu desejo? Essa é uma pergunta que eu mando para vocês, tá? E para quem também está aqui gravitando em torno desse debate. Como você lida com o seu próprio desejo? Como você identifica aquilo que você deseja? O Kojève, comentando Hegel, ele fala uma coisa que é: nós temos desejos desejados. Nós nascemos com desejos que não foram exatamente desejos que nós desejamos, né? Trocando em miúdos, ou seja, a gente nasce numa cultura, numa sociedade, onde a gente tem um letramento afetivo, onde a gente aprende as coisas, a gente aprende a falar, aprende a desejar, a gente aprende também a sentir, ou aprende os códigos, os signos desses sentimentos, desses desejos, como expressá-los, quando a gente é validado, quando as coisas não são validadas. Isso vai dando pra gente uma certa dinâmica de vida. Então, é muito importante a gente encontrar o conforto. Em que medida essas dinâmicas nos deixam confortáveis? Em que medida essas dinâmicas nos produzem desconforto? E aí, no sentido, como eu tinha falado da pornografia, é que ela está sempre um ideal inatingível. É um corpo, é um desejo, é uma performance que ela está sempre além das nossas possibilidades. Então, ficar mirando naquilo que é inatingível traz um problema, que é sempre considerar a fantasia
mais interessante do que a realidade. O que não significa abandonar a fantasia, que é um mecanismo psíquico humano, que faz parte da vida, mas significa, no registro aqui, não acreditar ou não dar crédito ou colocar nossa energia só em articular a nossa felicidade, satisfação, bem-estar, quando a nossa performance for tal como a fantasia, mas encontrar senso de realidade, manter uma conexão com as realidades possíveis, de realização dos nossos desejos. E como a gente faz isso junto com as pessoas que estão construindo as tramas com a gente. Então, eu quero agradecer as questões que vieram aqui para o Nogueira Responde, e hoje especialmente foi Marcos RP, Carla da Fonte 8581, Theo Amaro 8365, Adriana Moreta e Eduardo Classic 3857. Espero que eu tenha comentado de maneira suficiente as questões que vocês trouxeram aqui, e eu vou deixar também material, textos aqui para vocês sobre esse tema, sobre esses temas que vocês trouxeram. Então vou deixar nas descrições um material que ajude vocês também nessa leitura a aprofundar, a conversar sobre esses assuntos que é do interesse de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, e para quem está chegando pela primeira vez no canal, procure aqui os outros vídeos, toda semana tem vídeo novo aparecendo, chegando, tá? E dá um like, se inscreve e até o próximo Nogueira Responde. Tchau, tchau.